tudo bem? Washington Ribeiro, da New Flight, Gestão de Pessoas e Negócios. Hoje nós estamos aqui repetindo aquele bate-papo formidável que nós tivemos na semana passada com a Paula Krob. Vou falar um pouquinho sobre ela. A ideia desse vídeo, desse bate-papo, é trocar informações, alguns insights com pessoas que podem contribuir, e a Paula é uma delas. Então, por isso que hoje ela vai poder nos ajudar a entender um pouco mais. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Washington Ribeiro, sou consultor de gestão de pessoas e negócios. Tenho uma consultoria que chama-se New Flight Gestão de Pessoas. O nosso principal objetivo é ajudar pessoas, empresas a se desenvolverem, formando um link entre pessoas que podem contribuir com outras pessoas. Então, por isso que a Paula está com a gente hoje aqui, porque ela é um link que pode ajudar outras pessoas. Bom, a Paula Krob Biasotto, ela é psicóloga com 14 anos de experiência como psicoterapeuta cognitiva comportamental e líder organizacional, gestão estratégica e implantações de RH, treinamento e desenvolvimento de equipes e lideranças, resultados em prol da organização predizendo resultados em prol da organização. Olha, ela é formada pela PUC, caramba, como psicóloga, pós-graduada em psicologia organizacional, com MBA em gestão de pessoas, com ênfase em estratégias pela FGV, formação em mentor, coach e advice humanizado pelo Instituto Volos. Um baita de um currículo, um excelente profissional. Ela já esteve com a gente em 2 outros vídeos. O pessoal falou tanto dela aí. Eu até falei para ela que a gente tem que gravar mais, porque é muito interessante a forma como ela conduz. Então, por isso que ela está aqui hoje para poder conversar com a gente. Olá, mais uma vez, obrigado por poder compartilhar com a gente um pouco de conhecimento. Fala um pouquinho sobre você e depois a gente, nessa nossa dinâmica, eu tenho algumas perguntas aqui que são poderosas, que eu gostaria que você respondesse também. Tudo bem? Legal. Mais uma vez eu agradeço a New Fly aí, a você, a todo mundo que participou aí da live, enfim. E hoje a gente está com esse tema aí bem polêmico aí da ansiedade boa versus ansiedade ruim. Gostaria de deixar inicialmente bem claro que o que eu vou dizer aqui não é absolutamente tudo a verdade, e sim com base nas experiências de 14 anos de experiência aí que a gente tem enquanto psicólogo, na troca, né, que a gente tem enquanto líder organizacional, claro, mantendo a confidencialidade, né, Austin? Então, assim, isso é muito importante. Principal. É isso aí. Legal. Bom, a gente está fazendo esse vídeo porque nós fizemos uma live na semana passada, teve muitos comentários aí, eu falei, não dá para ficar só na live, a gente tem que fazer um vídeo mesmo, para que a gente possa compartilhar com outras pessoas, que eu acho que vai poder chegar em outras pessoas também. O tema de hoje, como a Paula falou mesmo, é ansiedade boa versus ansiedade ruim, e como chegaram algumas perguntas, acho que a gente facilitar esse bate-papo, a gente vai conversando e aí a gente vai esclarecendo alguns insights. Tudo bem, Paula? Ótimo, vamos lá. Primeira pergunta, qual a diferença entre ansiedade boa e ansiedade ruim? Nossa, essa já foi para abrir as perguntas-chave. É isso aí. Na verdade, como é que funciona, né? A ansiedade nada mais é do que uma resposta do teu corpo em relação a uma ameaça ou um desafio. Quando você encara como ameaça, é uma ansiedade ruim. Quando você encara como um desafio, é uma ansiedade boa, né? Sendo bem objetiva nesse sentido. Então, vamos exemplificar, né? Quando você tem aquela viagem para fazer e você não dorme uma noite antes, por exemplo, mas você deseja intensamente que aquela viagem ela aconteça, né? Então, essa seria uma ansiedade boa. Na verdade, o teu corpo, ele te manda alguns comandos, né? Na verdade, você sente algumas vezes a adrenalina né? no sangue, aí, o hormônio, né? da adrenalina subindo, justamente por isso, porque o teu corpo ele te prepara para uma situação de desafio. E aí faz com que você busque informações, por exemplo, que você se previna, né? Por exemplo, para essa viagem, por mais que você deseje intensamente, chega a dar aquele friozinho na barriga, né? Sim. Aquela viagem tão esperada. Agora, depois da pandemia, a gente espera voltar a fazer viagens, né? A viajar.
Enfim, mas é uma ansiedade boa porque ela realmente ela te previne de qualquer risco ou qualquer outra coisa que você possa controlar aí, né, Washington? Já a ruim, ela realmente te paralisaria, ela faria com que você nem fizesse a viagem, por exemplo, né? Ou, por exemplo, você trabalha viajando, então você perde sono toda vez que você vai viajar, toda vez que você vai pegar um avião, né? Entrar dentro do avião. E essa seria realmente a ansiedade ruim. Por quê? Porque ela te paralisa, ela faz com que você não vá adiante. Né? E aí, em alguns casos mais fortes, existem as crises de ansiedade, né? Que é sudorese, sensação de sufocamento, palpitação, enfim. Então, assim, essa é a principal diferença aí. Mas a ansiedade, ela é feita para te preservar, para te defender, para te ajudar. Né? Tudo depende da forma que você lê. Você já viajou de avião? Sim, então, Como na foi a primeira verdade, vez? a primeira vez foi bem complicado, viu? Eu fui viajar e dá aquelas turbulências de sempre quando você passa para cima das nuvens ali, né? Sim. Principalmente ali na região de Porto Alegre, eu costumo dizer Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha, sempre costuma dar aquelas turbulências. E aí subiu e tal, e eu fiquei apavorada, aquela turbulência, olhei ao meu redor, eu acho que ninguém, tava todo mundo com seu laptop, feliz da vida, as crianças vendo tablet, tudo tranquilo. Eu disse, meu Deus do céu, só eu tô ansiosa, né? Só eu realmente estou vivenciando uma ansiedade fortíssima, né? Aí as próximas vezes eu tento ficar tranquila, vejo que eu não posso controlar, infelizmente, né? O piloto, eu tenho que confiar no piloto, né? Senão a gente não viaja mais. Não, exatamente. Eu quis citar essa questão da viagem de avião, realmente que para quem nunca viajou, a primeira vez sempre fica aquilo, né? Nossa, como vai ser, Sempre. tal, né? Tem pessoas que travam, que não, tem pessoas até que não Uhum. viajam por medo de pegar um ônibus, um carro, com receio, medo, ansiedade de alguma coisa acontecer, né, Paula? Com certeza. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar no transporte, viu, isso é interessante também falar. Eu me lembro que eu viajava, a gente viajava muito de carro e muitas vezes eu tinha que acompanhar alguns testes práticos com motoristas, enfim, mas a gente viajava muito nas cidades para fazer o recrutamento e seleção. E aí você ia com as pessoas, independente de quem fosse, o gestor da área ou algum outro motorista. E aí cada um dirige de uma forma ou de outra, né? Sim. E aí faz as ultrapassagens, enfim. Eu pensei assim, meu Deus do céu, se eu quero me manter no RH aqui do transporte, eu vou ter que encarar isso, né? O máximo que eu posso dizer, olha, vai com calma, porque eu tenho que confiar nele, porque senão não vou conseguir chegar no meu destino e não vou conseguir me desenvolver, né, enquanto profissional. Então, são algumas vivências que a gente passa, assim, né? Você tem aquilo, você pode sentir a ansiedade, mas você pode transformá-la numa coisa boa, porque senão você não vai adiante. Imagina, eu vou parar de trabalhar porque eu vou ter que viver viajando, fazendo recrutamento e seleção, e vou ter que, né, pegar com pessoas que dirigem mal ou bem, independente disso, ou dirigem de uma forma que eu não consigo controlar. É difícil, né? Exatamente. Exatamente, mas bom esse case que você deu do avião. Outra pergunta interessante, acho que muitas pessoas confundem, sabe, Paulo? Qual a diferença entre crise de ansiedade e ataque de pânico? Uhum. Na verdade, o índice de ataque de pânico está sendo bem forte aí, viu? Acho que eu posso te dizer, existem algumas pesquisas, principalmente na questão do trabalho, muitas pessoas, em função das metas, enfim, realmente tendo as crises de pânico. Crises de pânico nada mais são do que os mesmos sintomas, mas mais intensos. Ele acontece abruptamente, você está lá trabalhando, você está lá em casa, né, home office, enfim, e daqui a pouco começa a sentir aquela sensação de sufocamento, a palpitação e a sensação muito forte de que pode estar tendo um ataque cardíaco, né, ataque do coração. Então, assim, tanto que muitas pessoas vão primeiro ao cardiologista para ver o que tem, e isso é importante, claro, ir sempre, né, se extinguir qualquer sintoma físico, assim, somente físico, né, de origem física,
E aí depois acabam aparecendo na psicoterapia. Olha, eu tive uma crise, eu achei que eu estava tendo um ataque do coração e era a crise de pânico, né? E a sensação é muito forte, como se a pessoa fosse morrer naquele momento. Então, algumas pessoas chegam a quase a desfalecer, né? Desmaiar, enfim, pode acontecer sim. Né? Então, assim, vem abruptamente, não tem uma causa aparente, isso é o ataque de pânico, né? E tem a sensação de quase morte ou de que vai morrer naquele momento. A ansiedade já não. Normalmente você sabe da onde que vem, ou porque você está muito nervoso, ou um acúmulo de coisas que você vem no decorrer, né, acumulando, tá com alguma preocupação forte, então você sabe o que está acontecendo, elas duram menos tempo, e a sensação de morte, a princípio, não tem, não. Entendi. Tá? Um case que aconteceu, Paula, trabalhava numa grande organização e tinha uma pessoa lá que, né, eles tinham um chefe mesmo, né? E ele era, assim, pegava muito no pé. E existia uma pessoa lá que quando esse chefe chegava, Paula, ela começava a tremer, ela começava a passar mal, ela tinha que ir pro banheiro porque segundo ela tinha esse ataque de pânico quando viu o cara, entendeu? Porque ela tinha pavor pela forma como ele cobrava, enfim. Essa pessoa, ela teve que se afastar da empresa, né? A empresa teve que afastá-la por auxílio doença, depois ela se aposentou por invalidez, e ela teve essa doença do pânico, esse ataque do pânico, esse ataque de pânico. Que é muito forte, né? Muito forte mesmo. Tem pessoas que realmente deixam de trabalhar, não conseguem mais voltar. Essa relação com o chefe foi interessante você trazer esse exemplo, né? Porque realmente muitas pessoas sentem ansiedade com a questão da hierarquia aí, né? Sim. Não sabem muito bem lidar com a questão de não só da pressão do trabalho, mas a questão de hierarquia. Então, só a presença do chefe, só o fato, né, do chefe, do jeito do chefe lidar, enfim, já é ansiogênico para a pessoa, né? Eu costumo dizer que, eu não sei se, acho que tem alguma pergunta relativa a isso, mas assim, eu costumo dizer que é importante você gostar, é óbvio, né? Todo mundo fala isso, faça o que você gosta. Mas se você não consegue fazer o que você gosta, você tem que ter um hobby, você tem que ter algo que te tire um pouco do trabalho em um dado momento, para que a tua mente descanse. Né? Eu já ouvi muitas vezes, Paula, mas porque você não está no meu lugar, né? Enfim, a grande questão é essa: você está vivenciando aquilo, você tem ansiedade, o que você vai fazer com ela? Você tem o trabalho, você depende dele, você não consegue enxergar ou vislumbrar outro tipo de trabalho para você. Você precisa achar um viés para você se sentir bem. É fato, né? Então, assim, e a gente sabe, né, que dependendo, às vezes, fechamento de mês, a gente finalizava muitos RHs, né, em fechamento de folha, sempre aquele estresse, enfim, aquela coisa fortíssima, muito cálculo, muita coisa. Então, a gente costumava dizer que era muito expediente interno, justamente para a gente fazer um trabalho com qualidade aí. Mas também era muito planejamento, né? Acho que você vai concordar comigo, né? Se você planeja, se você faz algumas coisas, você tem um planejamento do seu trabalho, já ajuda um pouco, sim. Já ajuda. Claro que tem metas, que tem pressão, que tem, enfim, mas é importante se planejar no seu trabalho, para você ter o plano A, B e C. Para você, se alguma coisa acontecer e teu chefe mudar de ideia de repente, como muitas vezes acontece, pode acontecer, né? Em função para atender o cliente, enfim, e aí não é uma crítica às lideranças, e sim uma constatação. Você tem o plano B, você tem o plano C, entendeu? Então você tem que ter uma resiliência aí, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Exatamente. Boas suas dicas aí. Trazendo para o cenário atual, Paula, como que a gente consegue controlar a ansiedade em tempos de pandemia? Já era difícil no antigo normal, porque a gente está no novo normal. E agora? Como controlar isso? Então, eu costumo não, né? Eu acho que tem uma máxima aí que é importante, que é a questão de respirar.
Isso é muito importante. A gente se esquece de respirar. Nem que seja 5 minutos por dia, nem que seja embaixo do chuveiro. Você tem que ter, às vezes é uma rotina forte, tem vários filhos, enfim, e marido, e você tem que trabalhar, e a esposa também, todo mundo tem que trabalhar, e os filhos gritando, e tem que fazer, né, as tarefas, e a gente, na verdade, a gente trouxe a nossa vida, que era distribuída lá fora, para dentro de casa, né? E aí, como administrar tudo isso? A grande questão aí, talvez realmente a primeira coisa seja respirar, a segunda coisa, tenha uma rotina, e a terceira coisa, brinque com seus filhos se você tem eles, né? Se você os tem, né? Acho que são 3 dicas fortes aí, que vão para uma quarta, que até algumas pessoas até depois da live me perguntaram, a questão das informações, né? Paula, eu devo ouvir tudo que me mandam, eu tenho que assistir tudo que passa no jornal, enfim, da onde que eu busco informação? Eu preciso estar informado, porque senão eu não consigo me posicionar diante de uma situação dessas, enfim. Eu acredito muito que, assim, não adianta você pegar tudo que é informação e não souber filtrar, né? Eu acho que existem muitas informações tóxicas, né? Exato. Então, é importante muito você escolher uma informação, essa informação de uma fonte mais fidedigna, que não é muito difícil, né, encontrar hoje o que não polemiza e o que realmente é fidedigno, mas eu acho que a gente pesquisando um pouco mais é bom. É que nem você, antigamente, você lê bula de remédio e começar a sentir todos os efeitos colaterais de um remédio. A pandemia, ela tem os seus efeitos colaterais, ela existe o risco, ela é ansiogênica, os nossos problemas, eles passam a ter uma outra consideração, um outro nível. Tem pessoas que sentem a pandemia como se fosse um único problema, outras pessoas não, negam que existe pandemia e vivenciam o seu problema 24 horas. Então, assim, as pessoas têm diversos modos de agir. O que eu tenho para dizer nesse momento é respirar. Eu acho que é o principal. Boa. Se não conseguir, peça ajuda. Exatamente. Isso é muito importante. Peça ajuda aos seus familiares, né? Hoje a gente tem atendimento virtual aí, psicoterápico, mas peça ajuda. Isso é muito importante. Legal, Paula, legal. Pegando um gancho aí nas suas explicações, como você mesmo disse, a gente trouxe o mundo corporativo para dentro da nossa casa, no home office, quem está podendo fazer, e incorporado a isso com as rotinas de casa, né? Eu tenho filhos que estudam também, então, assim, a gente tentou se programar aqui num cronograma de atividade, justamente até para não perder o hábito, né? Porque as coisas vão continuar depois. Então, se a gente deixa de fazer isso, depois retoma, é mais difícil, né? Então, agora acordo tarde. Não, o horário de escola é o horário de escola. Então, a gente não pode deixar de ter esses hábitos, né? Outra coisa que você falou importantíssima é a questão do respirar. Essa prática muita gente não faz, mas é fundamental. Quando você para, respira, você volta, é diferente. Tanto é que os meus clientes, quando a gente fala de qualidade de vida, fala, em alguns momentos do dia a dia aqui, a gente tem que parar. Vamos lá, a gente tem alguns clientes que a gente chama sala de descompressão, que as pessoas vão lá, jogam, tomam café e voltam. Então, assim, são atitudes que ajudam outras pessoas, né? Muitas vezes não tem isso na casa delas. E o negócio está fazendo isso. Você mais do que eu, que trabalha em grandes empresas, sabe a importância de valorizar as pessoas que cuidam do seu negócio, né? Então, por isso que eu falo que o seu trabalho, em todos os momentos, ele é importante. Empresas que realmente utilizam do seu expertise, da sua experiência no negócio, colhem grandes frutos, porque vai estar lidando com pessoas que vão ajudar o negócio. Então, por isso que eu super recomendo. Legal. Uma outra pergunta aqui, que eu acho que na primeira vez que nós conversamos eu falei disso e assim, eu acho que hoje vai ser legal a gente falar. De crianças ansiosas, né? Como lidar com elas? Eu imaginava que só eu era ansioso, então as crianças também são. Com certeza. As crianças lidam com ansiedade desde o início lá, né? Desde quando são pequenas.
Alguns pais, inclusive, veem a psicoterapia justamente por causa daquela questão de dormir junto, né? Então, a gente sempre reforça a questão da individualidade da criança, o quanto é importante elas se sentirem fortes, conquistarem as coisas, né? Então, assim, existe essa ansiedade de separação inicial, mas também existe a necessidade que nós pais todos temos de saciar tudo que o filho precisa ou não precisa, né? Então, assim, ele tá chorando, ele não pode chorar, ele tá triste, ele não pode estar triste. Então, assim, eu não vou dizer não pro meu filho, né? Então, é muito importante a questão de dizer não, de explicar o porquê do não, né? Para que a criança realmente possa entender, né? Elas são, principalmente nessa questão de confinamento aí, elas estão muito dinâmicas, né? Eu que tenho gêmeos aí, olha, vou te contar, Washington, precisa de muita criatividade. Você também tem os teus, né? Então, a gente realmente precisa ter uma criatividade muito grande. O que eu costumo dizer em psicoterapia, frequentemente, brinque com seus filhos, isso é importante, o brincar facilita muito, você entende um pouco da cabeça da criança, né? Dá trabalho brincar, mas é importante. Se eles já são crescidos, jogue com eles, se aproxime deles de uma forma ou de outra para que você saiba saciar eles de uma outra forma, que não só não deixar que os sentimentos ruins venham, porque os sentimentos ruins estão aí, né? Então, essa questão da ansiedade hoje está muito voltada à questão da tecnologia, do imediatismo. Existe essa questão de querer agora, eles não pensam necessariamente em futuro muito, né? Então, eles vivem muito o presente e a gente tem que saber entender isso e saciar e entender, na verdade, se realmente precisa saciar ou não. Se ele está com tédio, poxa vida, ele está com tédio, vamos ficar com tédio, eu fico com tédio, outra pessoa também fica, enfim, a gente tem sentimentos ruins, né? E é importante dar limite, sim, continuar com a rotina que nem eu falei, dizer não. É importante que ele sofra as frustrações com você, né, com o pai, com a mãe, do que mais tarde lá fora, né? Ele vai se tornar adultos vão se tornar adultos melhores se eles ouvirem o não de você, né? Que é uma pessoa que confia, enfim, né? Dos pais, né? Que confia, enfim, que eles sofram, entre aspas, as primeiras frustrações com os pais, e não necessariamente lá fora. Porque os pais vão estar preparando os filhos para que realmente, porque o mundo lá fora, ele vai dizer não, muitas vezes ele não vai aceitar. E aí vem as frustrações, e aí vem os não desenvolvimentos aí, né? Os problemas no desenvolvimento. Então, volta para a gente fechar a questão da ansiedade da criança. Sim, são ansiosas, existe um mundo imediatista lá fora, é importante tentar a redução de telas, eu sei que é muito complicado hoje em dia, né? A gente sabe que às vezes as telas, principalmente dos celulares, né, eles produzem eu não sei se melaninas, né, que estimulam você ficar acordado. Então, tentar diminuir as telas antes de dormir, isso é importante. Dar as rotinas, dar os limites, isso eu acho que dá uma sensação de controle, de afago, de carinho dos pais em relação à criança e pode, sim, diminuir a ansiedade, consequentemente. Boa mesmo. É interessante essas suas explicações, porque a gente fala muito de gerações aí, os baby boomers, X, Y, Z, e as crianças que vão ser as novas gerações já têm essas dificuldades, essa questão de ansiedade do amanhã. E se realmente, como você disse, se não trabalhar no início, vai chegar lá na fase adulta, ela vai pensar que o mundo é mil maravilhas e na verdade não é. O mundo não é só sim, vai ter muitos não e como trabalhar ou não. Por isso que é importante desde o início a gente trabalhar isso nas crianças. Legal. É possível transformar a ansiedade em algo construtivo? É possível? Caramba! É possível. Como isso? Como eu comecei a live, né, que eu estava ansiosa para falar com você,
e fazer a live ou fazer esse vídeo agora, também estava ansiosa, a gente tem que entender por que a ansiedade está aí. Se ela veio lá desde os nossos ancestrais aí para nos preservar, para preservar a nossa vida, como é que a gente está utilizando hoje ela, né? Então, assim, a gente tem que entender o porquê que ela está vindo. Eu estou ansiosa porque eu estou insegura com determinada situação, que nem, por exemplo, o voo lá, né? Porque é a primeira vez. Ah, Paula, mas eu fico sempre ansiosa e no final dá tudo certo. Eu estou aprendendo com as minhas experiências positivas, né? Porque é importante, se dá certo, por que você está ficando ansiosa antes? Então, assim, a primeira coisa talvez esteja em listar os riscos. Toda escolha tem riscos, tem o ônus e tem o bônus. Qual é a chance de dar errado? Ah, X, Y, Z. Posso mudar? Posso ter um plano A, B e C para diminuir os riscos? Posso, mas ainda existe o risco de não dar certo. E você vai sentir, vai levantar a cabeça e vai continuar. Tem que continuar. Então, assim, é muito importante analisar o porquê que você está ficando ansioso diante de algumas situações, né? Então, lista os seus medos, pensa por que você tem tanto receio, é insegurança, não é? É diante de situações novas? Você está encarando as situações como uma ameaça, porque você não está bem, ou como um desafio que vai fazer você crescer, que vai fazer você se desenvolver? Legal. Boa. Tudo depende. Então, daí parte o autoconhecimento, é você realmente conversar com você. Os sintomas, Washington, os sintomas de ansiedade, as doenças, eu não gosto de tratar nesse sentido, porque são sintomas, vamos pensar assim. Sintomas de ansiedade, de pânico, eles estão aí para depressão, estão aí para nos dizer alguma coisa. O corpo fala. O corpo fala e não mente. Se o corpo está sentindo, é porque ele quer te dizer alguma coisa. Então, vamos ler o que o corpo está te dizendo. Sim. Né? Essa questão de conhecer, né, os seus medos, é importante. Eu falo case real mesmo. Quando a minha primeira palestra, que eu comentei na live, foi assim, um pânico, né? Porque por mais que eu conhecesse o público, por mais que eu dominava o tema, não é fácil, né? Você passar para várias pessoas, né? Então aquilo realmente me deixou alguns dias com muita ansiedade. E como que eu fui melhorando? Cada vez que eu fazia a palestra, eu vi os erros que eu tinha cometido e melhorava nos próximos. Então hoje para mim é uma coisa natural, sabe? Então, por quê? Porque eu sei aonde eu tenho que melhorar. E aí eu fui trabalhando até que hoje não tenho mais como no início. Então acho que essa dica que você deu, realmente conhecer, se conhecer é importante. Quando você se conhece, fica muito mais fácil você poder tentar resolver, quando é uma variável que depende de você. Quando uma variável que não depende de você, que nem agora toda essa situação, é uma variável que não foi causada por nós. É uma coisa que a gente não consegue dominar. Mas o que eu acho legal? É uma forma da gente se reinventar também, né? Muitas coisas a gente está tendo que se reinventar para poder continuar e fazer diferente. Então, por isso que algumas pessoas falam do novo normal, tudo mudou realmente, mudou. As competências mudaram, a forma de mudou tudo. E antes já era necessário se adaptar, hoje é obrigatório. Então, assim, formidável essa explicação. Outra coisa interessante isso eu vejo que muitas pessoas que buscam a questão de ansiedade. Precisa de medicamento, Paulo? Então, hoje a gente sabe que existe uma utilização indiscriminada aí de medicamentos, né? Sim. Ansiolíticos para ansiedade, depressão, até mesmo sem receita, aí as pessoas acabam conseguindo. O que está muito errado, assim, né? Porque existe todo um diagnóstico preciso que precisa ser feito. Quando as pessoas chegam em psicoterapia, e dependendo da intensidade, frequência e o quanto a ansiedade está prejudicando a vida dessa pessoa, nós encaminhamos para o psiquiatra. E aí entra o tratamento medicamentoso junto com a psicoterapia. Medicamento, ele vai mexer com os neurotransmissores aí, quimicamente no cérebro, né? Com a química cerebral. Então, vai produzir aí algumas
os neurotransmissores que a gente chama, principalmente a serotonina, que é um neurotransmissor do humor, e vai produzir a sensação de bem-estar. Acho que alguns 7 anos mais ou menos atrás, eu me lembro que teve uma reportagem, acho que inclusive na Veja, na época que ela fazia algumas reportagens nesse sentido, que a pílula do prazer era determinada X lá, né? Sim. E justamente porque produzia mais esse neurotransmissor que faz com que você se sinta melhor. Então, assim, o que o medicamento vai fazer? Ele vai ajudar na química, mas a causa da ansiedade, a causa do ataque de pânico, do estresse ou da fobia que você tem, a gente não... O medicamento ele não vai desvendar. Por isso que é muito importante a psicoterapia. Né? Então, a gente vai analisando e verificando conforme as crenças, os valores, enfim, os comportamentos da pessoa, da onde que está vindo essa ansiedade e, às vezes, elimina e, às vezes, aprende a monitorar. Eu costumo dizer o seguinte, ó, tem algumas coisas que a gente consegue, né, consegue eliminar e tem alguns sintomas que a gente não consegue. É que nem uma unha encravada, você vai lá, corta e ela tá sempre lá. Tem sintomas que são mais crônicos, né, a grosso modo, por favor. Mas é uma questão assim, ela tá sempre lá, mas é importante que você aprenda a monitorar. Olha, eu sinto ansiedade diante de determinada situação. Vou evitar ou não vou evitar, vou lidar de uma outra forma, enfim. Então, como eu disse, a ansiedade ela tá ali para te dizer algo. Por isso que é importante a questão da terapia combinada. Em alguns momentos, em alguns diagnósticos, né, que a gente faz. Então, o psiquiatra trata com o medicamento e a gente trata com a questão da saúde emocional aí. Boa, legal, legal. Então, essa junção é importante para um bom tratamento, né? Mas as pessoas que automedicam, né? Falam, vou tomar tal remédio porque eu estou ansioso e tal. Mas muitas vezes não sabe dos efeitos colaterais e acaba agravando outras coisas, né? Por isso a importância de procurar um bom profissional, com certeza. Exatamente. Bacana. Uma pergunta chegou pra gente. E no trabalho, as pessoas ansiosas, é bom ou ruim? Cara, eu conheço muita gente ansiosa. Exatamente. É uma questão muito forte, né? No trabalho, a gente tem que pensar se essa ansiedade ela está te dominando ou ela não está te dominando. Em alguns momentos, a gente sabe, e isso é importante entender, né? Eu explico para algumas pessoas, tanto lideranças, empresas, quanto profissionais, já existem alguns estudos voltados para isso também, que existe uma queda aí no teu trabalho, desde quando você entra. Você entrou numa empresa, tudo as mil maravilhas no início, às vezes é 3 meses, às vezes é 6 meses, às vezes é 1 ano. Mas existe um ciclo, existe uma queda, existe um gráfico aí, que existe uma queda de produtividade, existe uma certa instabilidade aí no teu profissional, isso faz parte do desenvolvimento das pessoas dentro das empresas. É muito difícil você encontrar uma pessoa que só cresce, só cresce, só cresce, até porque muitas vezes, às vezes ele só cresce, ele vai para outra empresa, ele acaba trocando de empresa porque, né, que é a questão das gerações aí, né, que a gente vem falando. Mas assim, voltando para a questão do trabalho, a ansiedade é boa à medida em que ela faz com que você produza. A gente costuma dizer, nossa, como essa pessoa tá ansiosa, ela quer tudo para ontem, tá muito elétrico, enfim, quer para tudo, quer isso, quer aquilo, quer muita coisa e tal. Na verdade, essa pessoa, ela tá produzindo, o que ela tem que entender, talvez, é se a equipe realmente vai produzir no mesmo ritmo do que ela, né? Então, aí a grande importância das lideranças e dos gestores em saber desenvolver e entender os tempos da sua equipe, né? Então, a ansiedade no trabalho, ela é boa à medida em que ela te faz produzir, à medida em que ela te faz acertar, à medida em que você trabalha com qualidade, isso não necessariamente condiz com a quantidade de horas que você trabalha, isso é uma questão muito forte que nós batíamos enquanto RH, quando eu trabalhava enquanto RH,
nas empresas, porque muitas vezes a pessoa achava que tinha que fazer muitas horas de trabalho para mostrar que estava trabalhando. E que, na verdade, não é bem assim, né? Se você mantém 8, 9, 10 horas dentro de uma empresa e não produz o que você deveria produzir dentro da sua carga horária, alguma coisa está errada aí, né? Então, assim, voltando para a questão, né? Você não precisa, você tem que entender se essa ansiedade ela está te ajudando ou ela está te dominando. Se ela está te dominando, se você está encarando o trabalho como uma ameaça, se é muito difícil para você todos os dias acordar cedo e ir trabalhar, e agora não tanto, todos os dias acordar cedo e ligar o computador para, enfim, fazer o que você precisa fazer, alguma coisa está errada. Né? Exatamente. Então, exatamente. Então, a ansiedade, volto a dizer, a ansiedade ela não é necessariamente feita para estagnar você, e sim para fazer com que você vá adiante. Entenda o que ela tem a te dizer. Legal. Você comentou a questão de acordar cedo e ir para o trabalho, né? Em Uhum. algumas palestras, nos treinamentos, eu sempre falo para as pessoas: quem aqui tem síndrome da música do Fantástico? Algumas pessoas, que isso, que isso? Não, é o seguinte, domingo à noite, 10h30, você ouve a música do que está terminando o Fantástico, aí você lembra que você tem que trabalhar no outro dia. Aí você fala, pô, aquele chefe, aquela empresa, aí você já fica frustrado, porque a pessoa ela não gosta de trabalhar naquele lugar, né? Então, para ela é um martírio. Então, algo não está errado. Então, talvez onde ela está não é um lugar bacana, né? Eu falo para as pessoas, a gente, lógico que depende de trabalhar e tal, mas a gente tem que pensar o seguinte: a gente passa a maior parte do tempo onde trabalhando, né? Então, trabalho em um lugar bacana, tal, mas isso tudo é questão do autoconhecimento, né? Se eu fazer uma análise de como é a minha vida, se realmente faz sentido ou não, para que eu possa trabalhar para poder sair de lá, um lugar bacana. Mas legal, você deu aí. Outra coisa interessante, talvez algumas pessoas não conseguem identificar isso, mas como que elas precisam de ajuda no caso da ansiedade? Em que momento você acha que elas precisam buscar ajuda? Normalmente vem quando o negócio realmente está numa crise, né? Mas alguns sintomas são importantes porque o estresse ele também vem da ansiedade, né? Ele tem algumas outras características, mas ele também vem. Então, no momento em que você se sente muito irritado, se sente como ameaça a maioria das coisas que você faz tranquilamente, sejam rotinas ou não, quando você se sente muito irritado por qualquer coisa, tem algumas sensações corporais, né, que você sente que você não deveria estar sentindo, sudorese, alguma sensação de sufocamento quando algo não dá certo, isso é muito importante. Então, baixa tolerância à frustração. É importante começar a pensar em procurar ajuda. Eu digo a pensar porque alguma coisa está, né, não disfuncional, mas está te dando é um início de uma ansiedade um pouco mais forte, é um início de uma possível crise de ansiedade. E aí uma crise de ansiedade é muito mais intensa, é muito mais frequente, e aí pode também entrar nessa questão aí, né, de você perguntar o quanto eu estou sofrendo com isso e o quanto está atrapalhando as áreas da minha vida. Quanto está atrapalhando a relação com meu esposo, minha esposa, ou com a minha família, o quanto está atrapalhando o meu trabalho, eu estou produzindo o suficiente, enfim. Então, as pessoas normalmente acham que tem que ir para a psicoterapia quando as coisas estão muito críticas. Existe um limiar muito tênue entre você realmente querer a psicoterapia e ir para a psicoterapia, eu costumo dizer. Né? Então, entre o decidir ou não decidir é muito, muito singelo. Então, é importante você analisar se as coisas não estão boas, é importante procurar ajuda sim, e procure ajuda se você não quiser, ajuda psicoterápica, procure ajuda de seus familiares, de um amigo. Eu sempre costumo dizer, fale o que você está sentindo, converse, porque é muito importante. Você não precisa passar por tudo isso sozinho. E psicoterapia, na verdade, não é nada mais do que um autoconhecimento também. Existem os sintomas, existem as crises,
mas muitas pessoas também procuram para se autoconhecer. E aí é uma coisa, é uma jornada um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim. Você está prevenindo algo que não está te fazendo bem e ao mesmo tempo já está se conhecendo. Então é uma jornada um pouco mais leve aí. Exato. O primeiro passo é querer, né? Se autoconhecer Sim, já é o primeiro sim. passo para buscar ajuda e tentar. Principalmente, eu acho que assim, acho que todo momento, não só na crise, acho que outras pessoas precisam de outras pessoas para compartilhar, para conversar, né? E o Isso. trabalho que vocês realizam como profissional é de suma importância porque a gente vive num mundo de resultados, né? Falando no mundo Uhum. empresarial, as empresas buscam resultados. E os Sim. resultados muitas vezes vêm com grandes tarefas, grandes Uhum. projetos, que envolve várias pessoas, e isso mexe Uhum. com o ser humano, né? Então, por isso que é importante trabalhar as pessoas para que elas possam suportar tudo isso. E eu tenho visto Uhum. nas melhores empresas para se trabalhar o quão importante as empresas fazem em relação a isso, né? Ter um profissional dedicado para a empresa, em company, né? A gente até conversou sobre isso, está disponível Uhum. lá para a pessoa poder Sim. conversar, para poder buscar um tratamento. Então, eu vejo que empresas que fazem isso realmente são um grande diferencial. Porque as gerações mais novas, elas não buscam somente salário, elas buscam qualidade de vida. E esse tipo de trabalho que vocês realizam é qualidade de vida para essas pessoas. Então, é um Uhum. diferencial na escolha, né? Pô, essa empresa tem esses benefícios, tem isso, pô, por que não ficar, por que não escolher aqui? Então, por isso que é importante realmente investir nas pessoas um trabalho como o que vocês realizam. Bacana. Com certeza. E aí, uma Uhum. coisa interessante também, que eu acho que você não vai falar tudo, né? Mas que dicas que você dá aí em relação, que pode ser feito um caso de ansiedade? Você pode falar, contribuir com a gente em relação a isso? Tá. Na verdade, eu já dei algumas dicas ao longo da nossa conversa aí, da questão de listar os seus medos, né, da respiração. Tem um exercício que a gente faz muito forte em psicoterapia, que é o resgate das coisas que você deixou de fazer. Então, você coloca lá, é um quadrante, aquelas coisas que você gosta de fazer e você não faz. Ou porque você esqueceu que você gostava, ou porque a rotina do dia a dia você, né, se passou e acaba, mas você gosta muito, te faz muito bem, sempre te fez muito bem. Vou dar um exemplo. Eu sempre nadei, eu sempre fiz natação, né? Então, para mim é muito bom nadar, mas há algum tempo eu não nadava. Então, fazendo essa lista das coisas que você gosta e você não faz, é muito e tentar se organizar, né? Nessa semana, por exemplo, eu vou voltar a nadar. Agora não dá, né? Mas eu vou voltar a fazer algum tipo de exercício que eu goste. Ou eu vou voltar a assistir filmes. Agora tá fácil, né? Eu vou voltar a assistir filmes. Eu vou assistir aquele filme maravilhoso. Ou com as lives aí de música. Eu gosto muito da questão da arte para isso. As músicas da tua adolescência lá que você gostava de escutar. Eu escutei esses dias Nando Reis, né? Eu brinquei com meu esposo, me emocionei lá ouvindo Nando Reis, porque Nando Reis, até a trilha sonora do nascimento dos meus filhos, eu botei Nando Reis. Então, quer dizer, são coisas que te suscitam memórias boas. Então, é o resgate daquilo que você perdeu. Eu acho que é importante nessa análise aí. Isso é uma das dicas. A segunda dica é você pensar no que te alicerça, o que te fortalece. Na verdade, eu acho que a primeira pergunta, antes do que te fortalece, é o que te faz, o que te move, né? Quais são as tuas fortalezas? Quando tudo está ruim, por exemplo, no que você se baseia? Eu tenho a minha religião, por exemplo, ou eu tenho a minha família, ou eu tenho aquele amigo que eu sei que se eu ligar, ele vai me ajudar, nem que seja para me escutar. Então, é muito importante você ter, pelo menos, eu digo uns três alicerces, né? Porque a gente não se constrói através do nada.
A gente tem as nossas fortalezas e essas alicerces, eles fazem com que, por exemplo, uma casa, ela se sustenta em cima dos alicerces, né? Não só dos alicerces, mas inicialmente, ela se sustenta através disso. Então, o que te fortalece? O que faz com que você se sinta vivo? O que faz com que você se sinta bem? Né? Quando tudo parece perdido, você vai para aquele familiar lá, ele vai te dizer alguma coisa. Ou a religião, enfim, eu falo de espiritualidade porque muitas pessoas utilizam isso. Ou às vezes até a questão do conhecimento. Tem pessoas que estudam e só o fato de estudarem incessantemente, eles se sentem bem. Então, isso é um dos alicerces. Ler um livro, né? Tem coisas que realmente fazem com que você se levante. Isso é importante, você exercer. Não quando tudo está horrível, mas você saber que você tem esse tripé, vamos pensar assim, essas 3 coisas que são importantes para você, e você enaltecer, você fortalecer isso, você vivenciar não só em situações de crise. Isso é muito importante. Na psicologia a gente diz, né? Quanto mais você fortalece as coisas que te fazem bem, as coisas que são positivas para você, menos os sintomas ruins vêm. Ou você consegue, de uma forma ou de outra, transformar a ansiedade naquilo que você tem que utilizar, né? De uma boa forma, uma forma construtiva para você. Então, enriqueça o teu lado bom e diminua o teu lado que não é tão bom, para que você consiga enfrentar essas coisas. Porque elas acontecem, todo mundo tem problema, todo mundo tem os 2 lados, não adianta, né? Mas se faça bem. Eu acho que são 2 dicas aí, mais básicas, mas que entra junto com a respiração, né? Enfim, e que eu acho que pode ajudar na questão da ansiedade, assim. Boa, boa. Perfeito, as dicas são formidáveis. Você vê, né? São coisas importantes que a gente passa, não percebe. Eu costumo dizer que as coisas estão nos detalhes, né? Prestar atenção nos detalhes, que a vida passa tão rápido e a gente não percebe. Legal, Paula. Fala um pouquinho do seu trabalho, para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato com você, o que você desenvolve, pessoa física, jurídica, como funciona o seu trabalho. Legal. Hoje, na verdade, a gente está muito em função aí de tapar algumas crises, né? Claro que antes dessa pandemia a gente não estava tão voltado para o virtual, mas ainda continuo atuando tanto virtualmente pelo Psicologia Viva, que é uma plataforma virtual. O link é psicologiaviva.com/psicóloga Paula Krauve Biasotto. Além dele, ainda tem a questão da clínica aqui em Paulínia, né, onde eu resido, que é a Global Medic. Então, nós continuamos atendendo, claro, com máscara, com higienização, os casos mais importantes, enfim, que a gente não consegue dispor virtualmente. Então, eu continuo atendendo presencialmente, tomando todos os cuidados de higienização, que é a Global Medic, que fica aqui em Paulínia. E fora isso, via WhatsApp aí, né, pelo 19-981-93-2016. Essa é a parte da clínica. Fora isso, a gente dispõe da psicoterapia in company, como você estava falando, que é um trabalho é um trabalho todo voltado para a clínica dentro das empresas, em que o profissional ele não precisa se deslocar. Então você está lá, por exemplo, um dia, um turno, para atendê-lo. São questões mais pontuais, é uma psicoterapia que a gente chama de mais breve, são focadas muitas vezes na análise da função da pessoa e também da questão familiar, enfim, pessoal. Então, a gente está lá para a pessoa não precisa se deslocar, não existe o custo e não sai tanto da operação, por exemplo. Né? Então, a pessoa estaria disponível. Fora isso, eu faço algumas ações aí em termos de recrutamento e seleção e avaliações, né? A psicologia, ela dispõe de alguns testes muito fortes aí. A gente sabe que o DISC é muito forte em todas as empresas, ele vem de um psicólogo, inclusive. Meu DISC, qual que acha que é o mais relevante? Oi? O meu DISC, qual que é o que mais preponderante você acha? Estabilidade, não é?
O D. É o D? Sério? Olha só que interessante. Mas você falando dos testes, eu super recomendo. A gente também na consultoria faz vários, nossos clientes pedem muito, e a gente fala que o papel aceita tudo, né, Paula? Agora, quando você vai para o teste, aí realmente você descobre coisas que É, só é, profissionais como você consegue. é dominante, então. Dominante. Ele é realmente, o disco ele é fenomenal, ele abriu um leque, essa possibilidade de não ser só para psicólogo aplicar também, né? A gente tem o disco aí como um pioneiro aí dentro das empresas, ele é bem interessante, desde do recrutamento e seleção, as pessoas utilizam, até avaliação de desempenho, o disco ele complementa bastante. O que os testes que são só do teor mais psicológico, né? A gente tem alguns testes de personalidade que acabam complementando um pouco o DISC também. Então, e hoje a gente também tem os testes virtuais aí, né, Washington, que é uma coisa que a psicologia não tinha um preconceito mais forte aí. Então, hoje você faz teste de atenção, teste de inteligência, teste de personalidade, dependendo do perfil, tranquilamente virtual, tem o laudo praticamente na hora, a pontuação na hora, é muito interessante. É um trabalho rápido, né? E bem útil para as empresas hoje, que eu também ofereço. Boa, Paula. Não, legal. Agradeço por ter dedicado esse tempo com a gente aí. Foi super rico as informações. Eu acho que vai Legal. poder ajudar outras pessoas. É lógico, se a gente fosse entrar nos detalhes, a gente teria que ser 1 hora para cada É. pergunta, porque realmente é muito interessante. Mas a gente vai fazer outros vídeos aí, já te fiz o Com convite, né? Acho certeza. que é interessante a gente poder compartilhar. Mas eu te agradeço novamente por participar aí desse vídeo, né, do nosso canal. Uhum. Espero contar com você outras vezes e depois eu vou colocar na bios as informações de contato para que as pessoas, caso queiram Tá. conversar com você. Espero que tenha muito sucesso, que a gente continue com a parceria, que a gente continue crescendo. Com certeza. Eu que agradeço a parceria aí sua, da Newfly, enfim. Foi muito bom ter conversado novamente com você e espero que realmente as próximas sejam tão boas quanto, né? E vamos utilizar bem a nossa ansiedade. Outras lives virão. Com certeza. Bom, obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Teremos outros com profissionais como o Paulo, profissionais realmente que fazem a diferença. E a nossa ideia é realmente trazer pessoas influentes para poder contribuir com outras pessoas. Obrigado, tamo junto, até a próxima.